Não é uma cidade, uma vila. Eu vou chamar a rua, com 2, 3 casas de um lado, 1 ou 2 casas do outro. Tem 3, 4 famílias que vivem ali do extrativismo da selva, comendo o que a selva tem para oferecer. E lá você não vai encontrar uma aspirina para você tomar para curar uma dor de cabeça. Quanto mais calcinha, sutiã, vestido, calça, cueca para 100, 200, 500, 1000 pessoas. Entendeu, pastor? Você vai ter que falar do amor de Deus para eles, todo mundo com a bunda de fora. E você vai estabelecer lá uma igreja indígena. Entendeu? Você vai aprender a língua deles, você vai traduzir o Novo Testamento para a língua deles, você vai começar a ensiná-los a respeito do Evangelho, vai falar de Jesus Cristo. Os primeiros índios vão se converter, eles vão levar esse Evangelho para outros índios, e vai ser estabelecida uma igreja indígena, com índios na liderança, e você vai ficar quietinho do lado, e você vai orientá-los quando ele vier perguntar alguma coisa. E você não vai meter o nariz na cultura deles. Deixa isso por conta do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai fazê-los saber aquilo que eles devem fazer no governo da igreja. Você não vai meter o seu narizão de cidadão brasileiro, morando aqui no estado de São Paulo, numa grande cidade como Ibitinga, vacinado, entendeu? No meio da cultura deles, você vai respeitar a cultura deles. O casamento múltiplo é a mesma coisa. As nações indígenas vivem o casamento múltiplo. No tempo de Paulo existiam as nações que viviam na prática do casamento múltiplo. Os judeus viviam a prática do casamento múltiplo. Jesus não disse uma palavra contra isso. Nem os apóstolos. Mas para o ministério da igreja, para a direção da igreja, ele recomendou uma das recomendações a respeito do exercício do bispo é que fosse casado com uma só mulher. Entendeu? E aí o pessoal ia perguntando, mas por que fulano não pode exercer o ministério? Por quê? Então, não, porque ele é casado com várias mulheres. E a palavra de Deus não orienta dessa maneira. Isso é feito com cuidado, porque se você for contra, você vai ter sérios problemas. Se você for contra a cultura, sem a guia de Deus, é perigoso que no dia seguinte você esteja morto. Eles não vão comprar a sua passagem de volta para o Brasil, não, hein? Eles vão matar você e jogar o seu corpo na beira do rio, para os peixes comerem. Entendeu? Não, mas você não tem noção disso. Porque você faz parte de uma igreja, você é um crente e lidera uma igreja que está olhando para si mesma. Em clara desobediência a ordens imperativas do Senhor Jesus, para levar a palavra de Deus para todas as nações, todas as gentes, todas as raças, todas as tribos, toda criatura. Entendeu? Meu filho, é dura a vida, né? Então, pastor Eugênio, a gente não deve fazer de usos e costume, fazer doutrina, sabe? Se o senhor quer orientar o seu povo a usar o véu, as mulheres usar o véu, passa para eles que isso é preceito, orientação, instrução, tá? Porque isso não é uma doutrina. Doutrina, vale a pena morrer por ela. Por exemplo, vou usar a sua crença, diferente da minha, né? O senhor acredita que Jesus Cristo não é Deus? Teve até um vídeo que o senhor disse que não há um documento histórico que prove que Jesus existiu. É falta de informação sua, viu? Olha, existe um historiador hebreu chamado Flávio Josefo, tá? E até tem um episódio interessante para contar a respeito, sabe? Eu vi um livro jogado na rua. E eu tomei-o nas minhas mãos e era um livro do Flávio Josefo. O 5º livro, volume número 5, daquela coleção.
Um livro só. E eu trouxe para casa e fiz a leitura. Era o volume número 5 da coleção A História dos Hebreus. O volume, eu encontrei lá o testemunho de Flávio Joséfo a respeito de Jesus, porque Flávio Joséfo foi um contemporâneo de Jesus Cristo. E também, ó, o senhor deveria ler também o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. O livro dele, a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos. Então, o senhor vai ver lá neste livro, ele não foi contemporâneo de Jesus, né? Ele viveu na época por volta de 350 depois de Cristo, né? Mas ele conheceu pessoas, né? E documentos, e leu e mostra cartas e documentos de pessoas bem próximas dos dias de Jesus, e nestas cartas relatando os acontecimentos com a igreja primitiva, com os apóstolos, e falando de Jesus Cristo e muito mais. Então o senhor deveria ler também, tá? Mas veja, eu vou usar as suas crenças, que são diferentes da minha, né? Eu creio que Jesus é Deus encarnado. O senhor não crê nisso, né? Vamos supor que alguém meta uma arma na sua cabeça, né? E diga lá assim, ó, se você disser que Jesus é Deus, você vai voltar para casa. Mas se você continuar falando essa mentira aí que Jesus não é Deus, eu vou te dar um tiro na sua cabeça, né? Eu creio que o senhor vai dizer para ele, vai preferir tomar um tiro na cabeça e não vai dizer que Jesus é Deus encarnado. Por quê? Porque essa é a sua crença. Eu acredito que o senhor pensa, entende que por isso vale a pena morrer, né? Não sei, né? De repente, não é bem assim, né? O senhor não é tão valente desse jeito, né? Mas na sua concepção, o senhor pode até se achar como os crentes que negavam que César era Deus e foram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, né? Bom, tá bom. Agora, se eu vejo o vídeo aí, tá bom? Vejo o vídeo. Não tenho nada contra a sua pessoa, tal. Gostei muito do seu vídeo, não tenho nada contra o uso do véu, entendeu? Só que não faça isso de uma doutrina, sabe? E não faça, sobretudo, doutrina de usos e costumes, viu, pastor Eugênio? Não faça não, tá? Ó, mais umas orientações. Não faça doutrina de versos solitários, isolados, sabe? Em toda a Bíblia é só ali que tem esse ensinamento sobre o véu, entendeu? Então não faça disso uma doutrina. Ensina na forma de preceito, fala que é orientação, instrução, tal. Mas não faça disso doutrina, porque logo vira uma seita desgraçada, sabe? E já começa a pôr o pé na estrada do desvio das escrituras sagradas, entendeu? Não faça doutrina de versos contraditórios, entende? No mesmo capítulo, onde está dizendo que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu, está dizendo que o cabelo foi dado em lugar do véu. Entendeu? Veja, eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que vai ter aqueles que vão defender que a mulher deve usar o véu e vai ter aqueles que vão dizer não precisa porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Então a gente não faz doutrina com esses versos, entendeu? Porque é contraditório, não se faz doutrina com isso. Novamente repito, hein, que essa turma do véu é cabeça dura. Ensina que é preceito, orientação, mandamento, mas não faz doutrina. Não faz doutrina de usos e costumes. Entendeu? Doutrina
tem que estar para você fazer uma doutrina, é preciso que ela esteja exposta em várias partes e porções, tá, do Novo Testamento. Entendeu? Por exemplo, lá o Mateus 28, 19, as instruções a respeito do que deve ser dito no batismo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse fosse o único verso que fala a respeito da Trindade, fica sabendo, pastor Eugênio, não existiria a doutrina da Trindade. Entende? É que a Bíblia nos apresenta em mais de 400 versos 3 pessoas distintas, declarando-se únicas, dependentes uma das outras, responsáveis pelas mesmas coisas, responsáveis pelas mesmas ações e declarando-se dependentes umas das outras. O que é isso? Que nome o senhor vai dar? Que nome o senhor daria para isso? Trindade? Não, Trindade nem existe na Bíblia. Como é que vamos... Pastor Eugênio, também não existe na Bíblia o governo teocrático. Existe. Em algum lugar da Bíblia, você não encontra a palavra Trindade, mas você não encontra também a palavra governo teocrático. Não existe. Não é verdade? Contudo, o senhor não pode negar a existência do fato. O fato que Israel teve um período na sua existência que ela foi governada por Deus. Entendeu, pastor Eugênio? Entendeu? Então, se o senhor quiser fazer um exame dos fundamentos da doutrina da Trindade, vai aí nesse site aqui, ó, tá vendo? O nome é Nas Pegadas do Mestre Jesus, o tópico é a doutrina da Trindade. E veja este tópico. Examina verso por verso, são mais de 400. E não se esgota nisso, viu, pastor Eugênio? Não se esgota nisso, tá? Tem muito mais, mas muito mais. A Bíblia mostra isso com muita fartura. Estou curioso também em saber que Bíblia o senhor adotou aí na sua comunidade cristã. Se é a nossa tradicional João Ferreira de Almeida, ou se são essas Bíblias modernistas, sabe? Que negam a Trindade, a doutrina da Trindade, negam que Jesus Cristo é Deus encarnado. Compreende? São Bíblias que apareceram depois de 1914, resultado de homens que fizeram versões bíblicas baseadas no Novo Testamento de Westcott e Hort. Que eram homens incrédulos, tá? Espíritas. Hort fundou uma sociedade para fazer pesquisas espirituais, viu? E ele achava uma imoralidade a doutrina da substituição de Cristo na cruz, crucificado por nossos pecados. Então, fique esperto, tá? Eu gostaria de saber qual é a Bíblia que o senhor adotou aí na sua comunidade cristã. Viu? Só por curiosidade.